Eu costumo dizer que meu pai era um pai muito presente, muito carinhoso, mas muito dedicado também à profissão. Ele tinha a medicina como um sacerdócio. Ele não era, eu não consigo imaginar meu pai hoje fazendo a medicina atual, aquela medicina que na consulta ser muito rápida, às vezes o médico mal conversa com o doente, né, com a pessoa que procura, e ele costumava dizer que 90% dos casos que eu procurava de doentes, ele curava com a conversa. Então, por isso era conhecido como um médico que demorava muito as suas consultas, porque ele começava a conversar com as pessoas e naquela conversa ele achava que curava muito só pela conversa do que pelo tratamento em si, medicamentoso. Me lembro algumas coisas dele como médico ainda. Ele indo a pé ao consultório, na Praça João Luiz Ferreira, eu morava na Aerolínea de Abreu 1710, e ele ia a pé para o consultório, para a Praça João Luiz Ferreira. E voltava também a pé, conversando com outros médicos. Ele tinha um clique no edifício São Lucas, ali em frente à antiga banca do Tomás, quem tem mais tempo lembra disso, e voltava a pé por volta de 5h30 da tarde. E tinha uma curiosidade, ele, às vezes a gente estava brincando na porta de casa ou dentro da casa, e ele não abraçava nenhum filho enquanto não tomasse um banho. Ele passava pelo menos 20 a 30 minutos tomando banho. Depois é que ele vinha conviver com a gente, brincar com a gente, abraçar. Na época dele, ele atendia muitas pessoas, eu sentia que ele atendia muitas pessoas de graça. E aquelas pessoas não tinham como pagar a consulta. Então, invariavelmente, o quintal da minha casa tinha muito capão, galinha, peru, aquelas latas de leite ninho com areia, com ovo dentro, que era a maneira que a população pobre tinha de ofertar ao médico que não cobrava a consulta. Mas muito carinhoso com os filhos, com a minha mãe, sempre era uma pessoa que gostava de ser feliz. Meu pai já era muito, tinha uma tirada de muito interessante, de piadas, de brincadeiras. Eu gostava muito de brincar com a gente, com os cunhados, com as cunhadas que frequentavam lá em casa. Então ele era um cara que gostava muito da casa dele e gostava muito da profissão dele de ser médico. Essa transição começou quando ele foi escolhido secretário de saúde do então governador Alberto Silva. Ele tinha sido convidado para ser governador, na época, pelo Petrônio Portela, a lembrança que eu tenho é essa, que era o grande representante da política do Piauí em Brasília, e ele disse que não estava preparado para ser governador, porque não tinha nunca ocupado um cargo público, não tinha uma noção de Estado como um todo. E Petrônio uma vez foi dele e disse, você vai ser secretário de saúde do Alberto, que vai ser o governador, e se prepare para entrar na vida pública. Ele nunca levou muito a sério aquela afirmação do Petrônio, tanto é que com 2 anos acho que chegou a 2 anos de governo Alberto Silva, ele pediu para sair por não concordar com alguns atos do governador Alberto Silva, e assim que saiu, Petrônio disse que será o futuro governador do Piauí. Meu pai era uma pessoa que não gostava de entrar num tema que não conhecesse. E estudou muito o Estado, estudou muitas dificuldades do Estado, estudou o que o Estado passava, as necessidades energéticas que o Estado passava, as questões das estradas. Eu me lembro de estudando muito, conversando com muitas pessoas, para que, se por acaso fosse escolhido governador pela Assembleia Legislativa naquela época, ele tivesse preparado, tivesse arguído pela Assembleia, ele tivesse preparado para discutir os grandes temas. É verdade, ele, como eu disse, ele se dedicava a ser o melhor, a conhecer. E eu concordo plenamente com as palavras do prefeito Alferraz, meu tio, porque meu pai abdicou de muita coisa
principalmente do que ele gostava muito de fazer, que era a medicina, para conhecer o estado do Piauí. Ele, quando assumiu o estado do Piauí, ele conhecia todas as deficiências do estado. E ele se preparou e montou uma grande equipe técnica. Tanto é que essa equipe durou não só no governo de Seu Arcoverde. Essa equipe montada por Disseu, continuada por Lucídio, e depois alguns ainda continuaram no governo Hugo Napoleão, de Escola de Vida Pública. Pessoas que até hoje, que saíram da faculdade para entrar na administração pública e que até hoje estão na administração, estiveram na administração pública. Eu cito aqui o exemplo do deputado Átila. O deputado Átila assumiu o primeiro cargo no governo de Seu Arcoverde, eu acho que tinha 24 anos, 25 anos, e perdurou durante muitos anos na administração pública do estado do Piauí. Quando meu pai morreu, eu tinha 12 anos, 13 anos. Morreu em 79, eu nasci em 66. Eu era muito, dos irmãos, eu não tenho medo de dizer que eu era muito mais ligado a ele. Não pela paixão por ele, por mim, mas porque os outros dois moravam fora. Os outros dois moravam aqui e depois foram morar fora. E eu, como mais novo, a forma que ele tinha de conviver comigo era me levando nas viagens. Tem várias passagens dele no interior, várias histórias dele comigo no interior, com correligionários. Presenciei muitas reuniões dele. Eu, criança, ele me botava no sofá, sentado, deitado no colo dele, e várias personalidades da política piauiense em redor, conversando com eles, decidindo algumas coisas políticas, eu não entendia nada daquilo, mas ele muito atento, muito cuidadoso, e dizia, olha, o Júlio está aqui porque é o único momento que eu tenho para ficar com ele. Por isso é que ele está aqui deitado no meu colo. É a única hora que eu vejo o Júlio. E ali eu via a roda de pessoas tomando, decidindo algumas coisas políticas, às vezes tomando um uísque, tomando uma cerveja. Ele não bebia, mas gostava muito de servir bebida aos convidados. Então, frequentei muito criança, vi muito criança da minha casa, figuras da política do Piauí, como Sebastião Leal, Valdemar Macedo, os novos políticos novos, como Freitas Neto, Sabino Paulo, eram pessoas que frequentavam a minha casa quase que diariamente. Então, eu me lembro, tenho essa lembrança desses políticos lá em casa, e eu sempre deitado até eu dormir, e me pegava, me botava no quarto, e voltava para essas reuniões políticas. Quando não me levava para o interior, né? Eu cansei de sexta-feira estar aqui e ele me chamar e eu ficar sexta, sábado e voltar domingo com ele no interior, visitando cidades. Tanto eu conheci muitas cidades que, criança já conheci muitas cidades do interior do estado. Era ele, os políticos, e eu sempre no meio dele para ter convivência com ele. Eu dormi muito ali, né? Tem uma recordação que naquele tempo não tinha hotel no interior do Piauí, então vocês tinham os pontos de ficar. Então, tinha, por exemplo, na região de Floreal, na região sul, eu ficava numa fazenda da doutor Nazarena Araújo e da dona Belisa, Tatu. Então, tinha um quarto dele lá comigo, e eu ficava no quarto dele, com ele, e aqui é uma passagem até interessante, não sei se vale a pena, mas eu com 12 anos, 10 anos, 11 anos, eu ainda fazia xixi na cama, e ele gostava de dormir de rede. E ele me botou na cama e eu fiz um xixi na cama da dona Belisa lá. E de madrugada, de manhã cedo, ele teve que virar o colchão de lado, vamos dizer, Júlio, vamos dizer que o governador mijou na cama, urinou na cama aqui. Então, são várias passagens dessas que eu tinha com ele, que era só eu e ele. Os dois viajando e os políticos, né, acompanhando e tal, mas ele dizia que era um momento de convivência comigo, para saber como é que eu estava na escola, se eu estava bem psicologicamente. Naquela época não existia muito isso, mas e conviver com a gente mesmo. Era uma coisa que ele gostava de conviver e me levava nos finais de semana, quando tinha essas viagens. Geralmente era de carro, não tinha essa facilidade de hoje dos governadores de avião, de ir para uma cidade como Corrente e voltar no mesmo dia, ir para uma cidade distante como Parnaíba, não voltar no mesmo dia, isso não existia. Então, aproveitava para a gente ter essa convivência com ele nessas viagens. O Disseu Mendes Arcoverde representou uma virada de página no estado do Piauí, principalmente na valorização do homem. Ele tinha isso como modelo
da sua gestão, o slogan dele, valorizar o homem do estado do Piauí. Dr. Alberto fez várias obras muito importantes, mas a essência do governo de Senhor Arco Verde, depois que eu fui ter uma noção, era que tinha a valorização do ser humano, principalmente na área da saúde. Não é que ele deixou de fazer grandes obras, mas ele teve o cuidado com a saúde e o bem-estar social do povo do Piauí. Tanto é, Jorge, que você passa na maioria das cidades, a maioria dos hospitais do estado do Piauí tem o nome de Dirceu Arco Verde. É impressionante. Eu chego em Uruçuí, tem o nome do Dirceu. Chego em Parnaíba, tem o nome do Dirceu. Chego em Água Branca, tem o nome do Dirceu. A maioria dos hospitais do Piauí tem o nome de Dirceu Arco Verde. Agora, por essa valorização, ele não abdicou de transformar também o estado. A gente vê as grandes obras do Dirceu funcionarem até hoje. Olha que ele morreu em 79. O Verdão, o único ginásio coberto que nós temos em Teresina, foi feito por Dirceu em 77. A conclusão do Albertão foi feita por Dirceu. Aquela conclusão total do Albertão foi feita por Dirceu e por Lucídio. A estação de tratamento da água de Teresina é uma obra que ninguém vê, que forneceu água até o ano 2006, quando teve um projeto, se eu não me engano, do governador Alberto Silva, um projeto de sanear, foi obra do Dirceu Arco Verde. O parque de exposição que hoje a gente usa, até hoje, foi obra de Dirceu Arco Verde. O centro administrativo, que até hoje funciona, 70% da administração do estado do Piauí foi feito por Dirceu Arco Verde. Isso em 77. A visão que ele teve nesta época de estado, e hoje essas obras estão todas aí, ainda servindo ao estado do Piauí. Do político, pensar um Piauí grande, mas com a responsabilidade social com o seu povo. Não adianta ter um Piauí grande e grandes obras, mas não dando uma qualidade de vida à sua população. E isso ele fez e trabalhou muito, principalmente na área da saúde. E o homem Dirceu, a humildade e a caridade. A gente, quando é novo, a gente passa, acho que Deus nos blinda de alguns sofrimentos. E eu fui sentir a morte do meu pai, mesmo muito assim, 10 dias depois da missa, 7º dia. Sei da comoção, eu era muito novo, não deixaram eu participar do enterro, né, do velório. Praticamente não houve velório, porque foi uma loucura a chegada aqui na cidade. Eu vim em outro avião, não vim com o corpo, e não participei da cerimônia de despedida. Depois fui ver, através dos jornais, da mídia, a multidão, a comoção, a chuva em Teresina, tudo. Mas aquilo me bloqueou um pouco, porque foi uma coisa tão drástica, uma ruptura tão grande, que eu acho que bloqueou um pouco. Depois é que a gente vai ter noção do que foi o homem, do que representou a perca, no dia a dia, nos amigos que ficaram, nos outros que saíram. Então a gente vê isso depois, mas no momento mesmo a gente tomou um choque natural, um choque da morte, e a gente só foi percebendo o tamanho daquilo ali durante o decorrer do ano que se passou. Você vai me dar a oportunidade de fazer justiça. Minha mãe foi uma guerreira, absorveu todo o problema, foi mãe e pai de todos nós. Eu acho que hoje nós três temos o equilíbrio que temos por conta da minha mãe, que abdicou. Minha mãe morreu, meu pai morreu, deixou minha mãe muito nova, 40 e poucos anos, não me lembro agora, menos de 50 anos. E ela abdicou dessa vida toda para educar os 3 filhos. Ela tomou para si a responsabilidade. Minha mãe era aquela dona de casa que, quando meu pai foi escolhido governador, teve que assumir a função de primeira-dama e, na época, tomava conta da Comissão de Assistência Comunitária, antiga SASC, atual SASC, né? E foi conhecendo alguma coisa de vida pública nesse momento. Mas eu confesso, Jorge, minha mãe, quando meu pai morreu, minha mãe não sabia o que era um talão de cheque.
porque quem controlava tudo era ele. Então ela teve que pegar essa função de mãe, de pai ao mesmo tempo e de gestora da família. E ela se saiu muito bem. Costumo dizer que minha mãe era muito mais empreendedora do que meu pai. Se mostrou muito mais empreendedora do que meu pai. Meu pai era um médico, era um sacerdote, usava a medicina como sacerdote, guardava dinheiro debaixo de colchão, não sabia o que era investimento, não comprava um terreno. E ela foi de uma capacidade de fazer com que esse dinheiro multiplicasse e conseguiu deixar alguma estrutura financeira para os filhos.